Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Não é justo que negligenciemos a palavra de Deus. Como temos reservado espaço em nossa vida para escutar o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra? Meu irmão e minha irmã, muitas vezes caminhamos dispersos por aí. Não damos a devida atenção à palavra que o Senhor carinhosamente dirige ao nosso coração. É por isso que todos os dias reservamos este momento especial, quando abrimos o nosso coração e permitimos que a semente da palavra de Deus caia neste solo fértil, cresça e produza muitos frutos. Te convido, meu irmão, minha irmã, a, com a abertura de todo o seu ser, escutar com atenção o que o Santo Evangelho diz a cada um de nós no dia de hoje. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefe dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Dizia ele a todos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim, a salvará. Com efeito, que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós ouvimos esse trecho do Evangelho, que é o anúncio da paixão de Jesus. Nós estamos no início do tempo da Quaresma e já nos aponta para aquilo que celebraremos no mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. E para compreender o que nos diz esse trecho do Evangelho de hoje, é importante para a gente recuperar o que vem imediatamente antes desse trecho que nós ouvimos do anúncio da paixão de Jesus. Se a gente se recorda bem, um pouco antes desse trecho que nós ouvimos, Jesus faz uma pergunta fundamental aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois pergunta diretamente aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Alcançando assim a resposta de Pedro, que proclama: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É verdade, Jesus entendia a sua identidade, ele era o Cristo. Portanto, a resposta de Pedro é uma resposta adequada. No entanto, aquilo que Pedro imaginava como o modo messiânico de ser, não era aquele que Jesus veio nos revelar. Pedro esperava um Messias que fosse forte, glorioso, poderoso. No entanto, Jesus, assim que Pedro proclama que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus se apresenta como um Messias fraco, um Messias sofredor, um Messias que há de entregar a sua vida para que tenhamos a vida. É nesse sentido que Jesus diz estas palavras que nós terminamos de ouvir neste Evangelho. É necessário que o Filho do Homem sofra muito. Primeiro, essa expressão Filho do Homem é muito importante. É o modo com que os profetas, antigamente, falavam da vinda do Messias, do ungido, do Cristo de Deus, o Filho do Homem. E ao contrário do que se esperava naquele tempo, Jesus diz que o Filho do Homem deverá sofrer. Esperavam um Messias glorioso e vem um Messias sofredor. E diz mais: ele será rejeitado pelos anciãos, chefe dos sacerdotes e escribas, isto é, pelos chefes religiosos do seu tempo. O Messias vem, mas vem como um Messias rejeitado, sofredor, frágil, e o Messias que há de morrer, como diz o texto.
No entanto, Jesus deixa claro, mesmo o Messias passando por tudo isso, a morte não terá a última palavra sobre ele, nem a dor e nem o sofrimento. Ele ressuscitará no terceiro dia. Por isso, essa primeira mensagem do Evangelho, a primeira parte do Evangelho, aponta para a identidade de Jesus. Ele é verdadeiramente o Messias. No entanto, ele não é o Messias da expectativa messiânica de Israel daquela época. Ele é o Messias frágil, Messias sofredor, que será entregue nas mãos dos chefes, morrerá, mas que vai ressuscitar no terceiro dia. Portanto, nós também hoje precisamos acolher para nós esta imagem deste Messias sofredor e do Messias que entrega a sua vida para que tenhamos vida. O Evangelho não só mostra o destino da vida de Jesus, o Messias, mas também mostra o destino daqueles que decidem seguir Jesus. Quem decide seguir Jesus? Qual será o seu destino? Qual será o seu fim? O Evangelho, na segunda parte, diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Meu irmão e minha irmã, não tem como o caminho do seguidor de Jesus, do discípulo, da discípula de Jesus, ser diferente do caminho que ele trilhou. Se o caminho de Jesus foi o caminho da abnegação, o caminho do sofrimento, o caminho da cruz, mas o caminho da ressurreição, também nós, quando decidimos seguir Jesus, devemos trilhar este mesmo caminho, a renúncia, a abnegação, a cruz, para estarmos próximos de Jesus, com a consciência de que participando da sua dor, do seu sofrimento, também participaremos da sua ressurreição. Por isso, essa é a condição que Jesus impõe para quem quer segui-lo. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir. É claro que esta é uma possibilidade, mas uma vez decidindo por seguir Jesus, não há outro caminho, a não ser o caminho da cruz. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Muitas vezes nós queremos seguir Jesus, mas não queremos carregar conosco a cruz. O Evangelho é muito claro, não há como seguir Jesus a não ser pelo caminho da cruz. Por isso, a gente repete sempre o que diziam os padres da Igreja: quem quer seguir um Cristo sem a cruz, poderá encontrar a cruz sem o Cristo. Por isso, renovemos a nossa fé, olhemos para Jesus crucificado e ressignifiquemos na cruz de Cristo a nossa cruz de cada dia. Tenhamos a coragem, a disposição de fazer a renúncia de nós mesmos, de viver a nossa abnegação para que sejamos em tudo disponíveis para que a vontade de Deus se realize em nós. Depois o Evangelho mostra que a lógica do reino de Deus não é como a nossa lógica. A lógica do reino de Deus é diferente da nossa lógica. Vejam bem o que diz o Evangelho. Aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, este a salvará. O segmento de Jesus é viver para o outro. Não tem sentido de viver uma vida egoísta. Por isso, viver para o outro é o caminho do segmento de Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem for capaz de perder a vida por causa de Cristo e do seu Evangelho, este a salvará. Portanto, nós não podemos viver neste mundo de forma egoísta, correndo simplesmente atrás de salvar a nossa vida neste mundo, nos esquecendo de nos abrir para a dimensão do eterno. A lógica do reino de Deus não é como a nossa lógica deste mundo. A lógica do reino de Deus é dar a vida para que outros tenham vida e a tenham em abundância. E isso porque o próprio Jesus viveu esta lógica. Ele não viveu para si, ele viveu para os outros. Por isso, deu vida a tantas pessoas. E é por isso que nós podemos experimentar da vida do próprio Deus. Hoje, como seguidores de Jesus, nós precisamos continuar no mundo este mesmo exercício, doar a nossa vida para que outros possam ter a vida
em abundância. E continua o Evangelho para concluir o trecho que nós ouvimos hoje. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo? É verdade, muitas vezes nós somos assim. Nós vivemos neste mundo, gastamos todas as nossas forças, todas as nossas energias para acumular coisas nesta vida. E às vezes nos esquecemos de pensar na eternidade. A gente pensa que será salvo pelo que nós temos neste mundo, pelas coisas que a gente consegue acumular neste mundo. Mas o Evangelho nos diz que não, tudo isso passa. Aquilo que permanece está no alto. A nossa comunhão com Deus é isso que determina a nossa eternidade, a nossa capacidade de amar, de despojar de nós mesmos para doar a nossa vida para que outros tenham vida. É isso que nos torna plenos. Por isso, meu irmão e minha irmã, ao celebrar este tempo tão importante, o tempo da Quaresma, à luz deste Evangelho, que pede de nós abnegação, despojamento, para que a vontade de Deus se realize em nós, doar vida para que outros tenham vida, não permaneçamos fechados em nós mesmos. Doar a vida é o caminho de quem quer seguir Jesus. Renúncia, abnegação, é este o caminho do cristão. Assim como Cristo, assumamos o caminho da cruz, com a certeza de que o amor vencerá, a vida vencerá a própria morte. Por isso subamos com Jesus para Jerusalém, experimentemos com Ele a vida que é plena, que não tem fim, a vida que não passa, a vida que dura eternamente. Subamos ao Calvário com Jesus, não tenhamos medo, o Pai Eterno está conosco e o seu amor vence o mal e vence até mesmo a morte. Tendo escutado a palavra de Deus, inevitavelmente nós somos levados à atitude de gratidão diante da mensagem do Senhor que anima o nosso coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, te convido a, com abertura de coração, com o coração aberto, dirigir o seu olhar ao Divino Pai Eterno e juntos fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te agradecemos por esta mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus, que nos encoraja a assumir a nossa cruz de cada dia, sem desanimar, percebendo, ó Pai Eterno, que o Teu amor nos faz fortes, nos ajuda a olhar para frente, não desanimar diante de nenhuma dificuldade. Obrigado, Pai Eterno, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que saibamos viver o despojamento e tenhamos a força necessária para assumir a cruz do nosso dia a dia. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.